Colegas, boa tarde, os engenheiros aí projetistas de sistema de esgotamento sanitário. Essa é a nossa primeira aula remota que nós vamos fazer e eu decidi propor a vocês aqui que essas aulas comecem pelo conteúdo de orçamentação e custos. Ele é um conteúdo que ele é necessário para o projetista, o engenheiro projetista, ser capaz de elaborar o projeto básico completo. Ele vai elaborar o descritivo técnico, ele vai elaborar a parte gráfica, ele vai fazer a orçamentação, o levantamento quantitativo, a orçamentação dos custos de execução daquela obra, da rede coletora de esgotos, ou no caso do tratamento de esgotos. Para nós aqui é só a rede, o emissário de esgoto tratado, de esgoto bruto, quer por recalque, quer por gravidade, a estação elevatória, enfim, as diversas unidades de sistema. E esse orçamento, ele vai compor o projeto básico junto com o cronograma físico-financeiro. Então a minha intenção aqui com essa aula é permitir que vocês possam ter uma noção razoável, suficiente, para que vocês possam ser capazes de elaborar uma estimativa de custos, um orçamento do tipo sintético para o projeto básico, para a obra de saneamento que vocês vão fazer no final da disciplina, ok? Então, nessa disciplina nossa, nessa parte agora remota, nós utilizaremos aqui o projeto do sistema de esgotamento sanitário do Google Class, ok? Então, no Google Class nós vamos ter lá a nossa sala de aula e vocês vão postar, tá bom? As dúvidas de vocês lá na sala de aula. Eu enviei para o e-mail de vocês, ok? Bom, em relação ao conteúdo em si, nós vamos começar nessa aula de hoje os conceitos básicos importantes para a orçamentação e custos em sistema de saneamento, certo? Muito bem. Quando você trabalha com custos, você tem que partir do pressuposto de que esses custos devem ser levantados tanto em relação àqueles que estão relacionados com a obra em si, como aqueles custos que estão relacionados com a obra, mas não diretamente à execução dos serviços da obra. Então, por exemplo, uma empresa construtora que vai executar uma rede coletora de esgoto, ela tem despesas, ela tem custos por fazer a escavação, fazer o assentamento da tubulação, recompor a pavimentação, e tem custos também com combustível para veículo, com almoxarifado, com despesas de escritório, instalação de galpão para o canteiro de obras, etc. Então você percebe que existem diversos custos diferentes e nós dividimos esses custos. O primeiro grupo é o custo direto. O custo direto, como o próprio nome já está dizendo, são aqueles relacionados diretamente à execução daqueles serviços de implantação da estrutura. Então você está construindo um sistema de esgotamento sanitário, então você vai ter custos relativos a fazer a movimentação de terra, isto é, fazer a escavação das valas, fazer a escavação das caixas para instalar o poço de visita, fazer a recomposição ou reaterro desse trabalho aí de movimentação de terra, né? Fazer o transporte, a carga e o transporte do material que sobrou depois que você assentou a tubulação e os poços de visita, o chamado antigamente bota fora, né? Fazer o assentamento da tubulação, a execução das singularidades, os terminais de inspeção e limpeza, os poços de visita. Depois, uma vez que a rede está pronta, realizar o cadastro de rede. Nós temos as instalações eletromecânicas e eventuais estações elevatórias, né, tanto de rede como no final, chegando na estação de tratamento, lá junto ao tratamento preliminar. Nós temos as instalações hidráulicas e eletromecânicas dessas elevatórias e a construção dos reatores, que é o tratamento antes de construir o emissário
conectada à estação de tratamento, a partir do qual teremos o lançamento final do esgoto tratado no destino final, normalmente um corpo receptor aquático, né? Então, veja que nós temos os custos relacionados diretamente à construção do sistema de esgotamento. E temos também os custos indiretos. Quais são esses custos indiretos? São aqueles, como o próprio nome já diz, que, muito bem, estão relacionados à obra, mas não relacionados diretamente ao serviço de execução. Então, são os custos realizados na execução do empreendimento, mas são aqueles que estão ligados a outras despesas que estão fora do ponto de execução dos trabalhos das obras. Então, por exemplo, despesas com água, com luz, telefone, internet do escritório do canteiro, salário de técnicos e de engenheiros, almoxarifes, material de expediente, combustível, manutenção de veículo, contador, impostos, taxas, emolumentos, quer dizer, quando você paga, por exemplo, as taxas do CREA, etc. Todos esses custos são custos que estão relacionados àquele empreendimento, mas não está relacionado, por exemplo, ao assentamento da tubulação. Logo, não é um custo direto, e sim indireto. Uma outra coisa que é importante deixar claro logo de início, em relação à definição de custos, é que existem custos que você vai levar em consideração na gestão da sua obra, que são custos fixos. E tem um outro tipo de custo, que é o contrário dele, que é chamado variável. Bom, os custos fixos, eles não variam, evidentemente. Portanto, são aqueles que, independentemente de você ter uma maior ou menor produção, você vai ter aquele custo mensalmente. São aqueles custos, portanto, que são exercidos durante um determinado período que você está executando a obra, e em função do ritmo da execução, ou seja, em função da sua produção ou da produtividade que você consegue ter dos serviços da obra, você terá aquele custo. Então, digamos que a obra passou parada 3 meses por causa dessa pandemia que nós temos vivido. Muito bem. Então, durante aquele período, a empresa construtora terá custos de despesa no canteiro, salários, taxas, impostos, veículos, depreciação. Todas essas despesas, tanto despesas financeiras, despesas econômicas e contábeis, todas elas vão acontecer e são fixas, independentemente da obra estar sendo executada, da canalização estar sendo assentada nas ruas, dos reatores estarem sendo construídos lá próximo do rio. Independentemente dos serviços, nós teremos os custos fixos, né? E temos os custos variáveis. Esses custos são relacionados à produção. Então, os custos variáveis são aqueles que, quanto mais você consegue produzir de um determinado serviço, ou seja, quanto mais tubulação de rede coletora você consegue instalar, tanto mais esses custos aumentarão. Então, eles variam em função da medição, ou seja, do quantitativo executado em um determinado período. E isso está diretamente relacionado ao ritmo de execução e muitas vezes também à produtividade da equipe, que varia por diversos fatores, né? Agora, por exemplo, você tem um custo de execução de um volume escavado qualquer, pelo método seja manual, seja mecânico, né? Então, você levanta quantos metros cúbicos você deve escavar e você executa essa quantidade de volume em metro cúbico medido, e você consegue chegar aqui, estimar que em 20 dias você terá executado a escavação. Muito bem, então você vai executar. E de repente, por uma questão de eficiência lá, escavação mecanizada, o maquinista é eficiente, então de repente ele vai lá e simplesmente consegue executar em 18 dias. Bom, você ganhou 2 dias. O que é que isso significa? Que você foi eficiente, mas você, durante esses 18 dias, teve custos diretamente relacionados à execução daqueles 18 dias em que você escavou o volume previsto. Bom, esses são custos variáveis. Digamos que você tivesse escavado, ao invés de 400 metros cúbicos naqueles 18 dias, tivesse escavado 450. Bom, se o valor da escavação
fosse, digamos, R$ 80 o metro cúbico, é evidentemente que escravando 450 e não 400 metros cúbicos, você teria um custo maior com equipamento, com o pessoal, etc., né, combustível dos veículos, etc., que estão diretamente envolvidos no processo de escavação, certo? Muito bem. Esses custos de obras de saneamento devem ser levantados, e agora nós vamos falar especificamente do levantamento dos custos que nós vamos fazer para estabelecer o orçamento da obra. Estes custos são levantados em função das unidades de sistema da obra. Então, se é uma obra de esgoto, nós temos unidades de sistema específicas para o sistema de esgoto. Se é uma obra de abastecimento de água, nós temos outras unidades bem diferentes do sistema de esgoto. Se for uma obra de drenagem pluvial, por exemplo, nós vamos ter outras unidades de sistema, certo? Então, as unidades de sistema são partes, portanto, que compõem aquele sistema de saneamento, seja abastecimento da água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, que é o que nós estamos focando aqui na nossa disciplina, no caso, esgotamento sanitário. Bom, então esses sistemas se interligam entre si e seguem uma lógica de ordenamento, de fluxo de montante para jusante, até que, no caso aqui do esgotamento sanitário, o efluente seja entregue no local apropriado, certo? Então, nós temos objetivos da concepção do projeto executado, e essas unidades seguem essa lógica. Então, por exemplo, no caso de um sistema de abastecimento de água, por exemplo, você vê essa figurinha aqui, você teria o manual, né? Você teria um manual desculpem, você teria um manancial de captação. Pode ser subterrâneo, pode ser superficial. Então, esse manancial aqui seria, na lógica, o local onde você vai pegar a água inicialmente, onde você vai buscar o recurso hídrico. A partir do manancial, você instala uma estrutura de captação e, normalmente, você bombeia essa água, você instala uma estação elevatória e essa água segue por uma canalização pressurizada, chamada adutora de água bruta, até um ponto conveniente para tratar essa água. Uma vez tratando essa água, você tem agora uma outra canalização que pode ser por gravidade ou por recalque, que vai enviar essa água, agora tratada, para o reservatório, ou múltiplos reservatórios. E aí você vai ter a distribuição, ou a malha, ou rede de distribuição, certo? Então aí você teria um sistema de esgotamento, um sistema de abastecimento de água. Já um sistema de esgotamento sanitário, você teria, uma vez que você usou dentro da residência a água potável, você teria uma ligação predial de esgoto, você teria uma rede instalada que coletaria esses esgotos, você teria redes interceptoras do esgoto que vai afluindo na bacia hidrográfica, coletada nos coletores ao longo dos bairros, e impedindo que esse esgoto caia no rio. Essa canalização intercepta o esgoto e leva esse esgoto até um ponto convergente, a partir do qual nasce o chamado emissário de esgoto bruto, que converge normalmente para estações elevatórias. Das estações elevatórias nós temos um tratamento preliminar, que, como vocês já sabem, tem o objetivo de condicionar o esgoto, especialmente de sólidos grosseiros, a fim de evitar problemas tanto para a estação elevatória de bombeamento de recalque, para os reatores, como também para evitar assoreamento prematuro, para evitar envio de material solo suspenso fixo, material inerte para o reator, etc., e prejudicar, às vezes, até mesmo o tratamento, o volume, o TDA, o tempo de detenção hidráulica do reator, coisas que vocês já conhecem muito bem. Então, o tratamento biológico vem na sequência, normalmente biológico, seguido de um tratamento terciário, normalmente para remoção de patógenos, que é a desinfecção nas suas diferentes modalidades, e daí é emissário do esgoto tratado, que conduz o esgoto da estação de tratamento até o ponto de entrega. Pode ser um sistema de reuso contíguo, pode ser um campo de dispersão ou de infiltração de efluentes, mas, via de regra, normalmente no sistema convencional, tende a ir para um corpo receptor aquático.
Muito bem. Então, as unidades de abastecimento de água teriam desde a captação, passando pela adutora ou linha de recalque, seja ela de água bruta, seja ela de água tratada no momento conveniente. Tem uma estação elevatória de água bruta, um reservatório pode ser apoiado, existem diversos tipos de reservatórios, na verdade, ele pode ser apoiado, ele pode ser elevado, ele pode ser enterrado, ele pode ser semi-enterrado. E eu tenho a estação de tratamento de água, que pode ser inclusive convencional ou compacta, e eu tenho uma estação elevatória de água agora tratada. Eu posso ter um booster, que é um sistema de pressurização de uma rede, quando ela não consegue por gravidade atender a uma determinada região do sistema de abastecimento, porque a linha de carga não é suficiente para garantir pressão de utilização conveniente aos usuários. Então você pode instalar o chamado booster. A adutora de água tratada, que já conduz a água agora do reservatório até os anéis de distribuição para zonas chamadas zonas de pressão, pode ser zona baixa e zona alta. A rede de distribuição de água, que você elabora inclusive o cálculo dessa rede de distribuição para verificar as questões de pressões estáticas e dinâmicas, o diâmetro do tubo, perdas de carga, alturas manométricas, etc. E as ligações prediais, que é a ponta, é ali onde você entrega a água no sistema das instalações hidrossanitárias das residências dos usuários, das economias. Então, aqui eu tenho algumas figuras para que a gente possa vislumbrar aqui as diversas unidades de sistema de um sistema de esgotamento sanitário, seja abastecimento da água, esgoto ou drenagem pluvial. Então, nesse caso aqui, você consegue enxergar, é um poço, uma captação subterrânea, um poço tubular da CAGES, inclusive, aqui no Ceará. Você tem aqui o tubo edutor e você tem aqui o barriletezinho com registro de gaveta, né, com uma válvula de retenção e uma tubulação de PVC aqui, ó, tubulação galvanizada, né, e depois segue para uma tubulação de PVC, provavelmente classe 15, né, nós temos a classe 12, classe 15, classe 20. Então aí você tem aqui um poço tubular, isso é uma captação. Aqui você tem um sistema de captação superficial, você tem aqui o catamarã, você tem aqui os conjuntos motobombas centrífugos de eixo horizontal, você tem a bomba e você tem aqui o motor elétrico e você tem aqui o barrilete hidráulico acoplado das adutoras de água bruta. Nesse caso aqui eu tenho 4 conjuntos motobombas centrífugos de eixo horizontal acoplados aqui às canalizações que são instaladas através de conexões aqui nesses flutuantes em um local conveniente de um manancial superficial. Aqui a mesma coisa, só que projetado aqui você consegue ver aqui um irocamento de pedras, uma instalação de concreto armado bem organizadazinha aqui, muito bem construída. Você tem aqui, ó, monovias para poder fazer içamento de conjuntos motobombas. Dentro dessa estrutura de concreto aqui você tem os conjuntos elevatórios, muito provavelmente de eixo horizontal. Você consegue ver aqui os barriletes hidráulicos de interconexão aqui, a captação, o ponto de captação, e aqui provavelmente um rio passando ou uma barragem, etc. Aqui você tem uma tubulação chamada tubulação aérea, né, de um tubo de PVC 1 MPa, diâmetro equivalente ao ferro fundido, chamado DFOFO, né, ele consegue atingir alturas manométricas da ordem de 100 metros por coluna d'água, instalados, chamada tubulação aérea, uma adutora de água bruta ou de água tratada. Você consegue ver aqui os blocos de ancoragem, os pilaretes de apoio e de ancoragem dessa tubulação. Aqui você tem uma outra unidade de sistema, vocês pagam uma disciplina, né, de projeto de estação de tratamento de água, convencional e compacta, né, e aqui você tem aqui uma estação ETA de tratamento de água, que é uma das unidades de sistema para condicionar a água, não é? De acordo com a portaria do Ministério da Saúde de potabilidade. Aqui a estação de tratamento de água, só que potável, né, para sistemas menores. E você tem aqui diversos exemplos de adutoras. Nesses casos aqui,
algumas apoiadas em blocos de ancoragem, né? São blocos de concreto estrutural, armados ou não, né? Aqui você tem pilaretes de tubulações aéreas, aí você consegue ver aqui, ó, a braçadeira, né? Ancorando a bolsa do tubo, nesse caso aqui é um vazamento, porque certamente um golpe de arite aqui deve ter afastado a tubulação e prejudicou o anel de borracha de vedação. Aqui você tem aqui uma adutora aérea ancorada em pilaretes de concreto do tipo, diferente dessa, do tipo com flange, né? Você tem ferro fundido flangeado e aqui ferro fundido dúctil, ponta e bolsa, né? Como você, aqui também, ó, ponta e bolsa e anel. Aqui só um projeto padrão de um reservatório elevado. Você consegue ver aqui o acesso, né, da escada de acesso, descanso, a zona do reservatório, então os barriletes de descida, etc. Então você tem aqui outra unidade de sistema que seria o reservatório, que pode ser do tipo elevado aqui para sistemas simples de zona rural. Você vê aqui, é interessante aqui, ó, você vê quando você instala um sistema desse, uma unidade de sistema, nem sempre você, no orçamento, que você está fazendo um orçamento, você levanta os custos apenas do reservatório. Se você fosse levantar os custos apenas do reservatório, seria basicamente o seguinte, né? Você teria a caixa d'água, a estrutura de concreto aqui, me parece que pré-moldada neste caso aqui, né? E nesse pilar aqui tem até uma escadazinha do tipo marinheiro para ter um acesso aqui para visitação, né? Uma caixazinha de 10 metros cúbicos. Mas você observa aqui que existem outras unidades contíguas, né? Por exemplo, você tem aqui, ó, o poço tubular, dá para ver? O tubo adutor aqui, ó. Aqui, certamente, a casa do conjunto motobomba centrífugo de eixo horizontal. Aqui você tem aqui cerca de arame farpado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na CAGES é padrão, é 11 fios. Esse aqui é padrão, esse aqui é 8 fios, né? Não é da CAGES. Mas você tem aqui cerca de arame farpado, no nosso caso é estaca de concreto mourão ponta virada, né? Com 11 fios. Aqui você tem aqui, ó, uma cinta, né, de amarração em concreto não estrutural. E normalmente no padrão CAGES você teria aqui ainda, ó, o espalhamento de um colchão de brita de 5 centímetros, número 1, né, ou brita 0 muitas vezes, ou pedrisco, né. Aqui, por exemplo, você consegue ver reservatórios do tipo apoiado e do tipo semi-enterrado. O apoiado é que o volume dele fica todo acima do solo. Tem uma laje de apoio aqui e o reservatório fica todo acima do solo, mas apoiado no chão, certo? No nível do solo, ou no terreno natural, ou do nível de terraplenagem lá da obra. Nesse caso, você consegue ver essa zona preta aqui, tudo material aplicado de impermeabilização, manta asfáltica ou outro tipo, e porque toda essa região aqui está impermeável porque vai ficar enterrada no solo. E uma parte do volume do reservatório fica acima, consegue ver? Neste caso aqui nós temos um do tipo semi-enterrado. E aqui nós temos um do tipo elevado, um mais baixo e um mais alto, né? Aqui você tem aqui o acesso, uma escada de marinheiro com guarda-corpo metálico, né? E aqui uma escada de marinheiro sem guarda-corpo, certo? Que você consegue ver aqui um pouquinho do barrilete que sai lá da casa de bombas, da adutora, etc. Então aqui alguns reservatórios para cidades menores, para municípios menores, no padrão CAGES, do tipo elevado. Aqui nós temos a unidade de sistema dos anéis de distribuição. Normalmente os anéis de distribuição podem sofrer pressões elevadas e são instalados, nem todos, mas são instalados no tubo do tipo DFOFO, diâmetro equivalente ao ferro fundido, que é esse aqui, ou então classe 20. Aqui você pode ver o barrilete hidráulico e o conjunto motobomba centrífugo de eixo horizontal, né, dentro lá da estação elevatória. É isso aqui acoplado, ó, desse lado aqui, essa parede aqui é uma parede de concreto armado, aonde tem o reservatório, certo? E aqui, daqui tem essas bombas instaladas do tipo afogada, né? E você tem aqui também outra elevatória, só que para unidades menores, semelhante daquela casinha lá
que nós vimos, né? Normalmente em instalações rurais, no sistema CISAR, né? do sistema rural do Projeto São José aqui no Ceará, nós temos instalações menores. Então você tem aqui o reservatório e você tem o barrilete hidráulico com os registros de manobra, né? E os conjuntos motobomba para você fazer o bombeamento, normalmente um trabalhando e outro de reserva em rodízio. Aqui eu tenho a outra unidade de sistema chegando na residência, chegando na economia, que é o chamado kit cavalete com hidrômetro, né? Então a água vai ser conectada vindo lá da rede de distribuição em uma ponta, vai passar pelo hidrômetro e vai seguir caminho até a instalação hidrossanitária da residência. Então aqui normalmente ele tem uma caixazinha de proteção no padrão de cada concessionária, certo? Aqui nós agora mudamos para um sistema de esgotamento sanitário, onde nós vamos ter normalmente, né, que para orçar, que levar em consideração basicamente as questões relativas à pavimentação, porque nós vamos remover essa pavimentação e depois recompor essa pavimentação. Quando você faz um projeto de esgotamento sanitário e vai orçar, você transforma a cidade em um verdadeiro canteiro de obras, toda a cidade, todo o local onde vai ser instalada a rede. E aí basicamente é composto da rede coletora, depois das ligações domiciliares, você tem a rede coletora, você pode ter estações elevatórias, muitas vezes até estações elevatórias de rede, quando as redes chegam a profundidades proibitivas, superiores a 4,50 m já não permite mais, não é conveniente, então profundidades assim, você recupera a cota, trazendo o esgoto de 4,50 m para uma profundidade mínima e segue adiante na rede coletora até um ponto onde você intercepta todas essas conexões de rede. Nós chamamos dos emissários, os coletores tronco, que se conectam nos interceptores nos diferentes pontos das cidades, e aí você tem o emissário. O emissário é o ponto de conexão do interceptor, recebe toda a contribuição daquela bacia, a montante, e aí leva o esgoto normalmente por gravidade, mas pode ser também por recalque, até a estação de tratamento de esgoto. Normalmente, entre um emissário e uma estação de tratamento de esgoto, nós temos uma estação elevatória de esgoto, caso geral. Mas é claro, como vocês já devem ter visto nas nossas aulas, que nós podemos ter diferentes situações onde se localizar essa estação elevatória. Na sequência, portanto, nós temos na ligação predial, como você pode ver aqui, a caixa de ligação predial e uma tubulação, normalmente do tipo ocre, que junto com uma curva de raio longo a 45 ou a 90 graus, isso depende muito do padrão da concessionária, vai se encontrar ou se conectar com a rede coletora que está passando ali. Então aqui tem a rede coletora, né? A rede coletora, e você instala um dispositivo chamado CELIN, é um dispositivo que abraça literalmente a canalização, e nesse ponto você faz a conexão com a canalização que vai para a caixa de ligação de cada residência. Então vem dessa residência aqui, cai nessa caixa, vem na canalização e vai para dentro da rede que vai passando aqui, ó, nessa vala, certo? Então aqui você observe que a vala vai passando aqui longitudinalmente e transversalmente cada residência vai recebendo a sua ligação predial, certo? Nesse caso aqui, você tem as chamadas caixas de inspeção. São caixas que você pode conectar com profundidades inferiores a 1 metro. Né? Nós podemos ter caixas de inspeção de alvenaria, caixas de inspeção de concreto pré-moldado. E nesse caso aqui você está vendo caixas de inspeção do tipo autoportantes, caixas em PVC, que já são fabricadas, né, próprias com as dimensões padrão do catálogo de cada fabricante. Aqui você pode ver a unidade de sistema, uma rede coletora em sequência aqui, indo para o seu ponto de projeto. Aqui, como nós podemos ver, a rede coletora sendo assentada, você pode observar aqui o gabarito de assentamento da rede. A rede tem que ser assentada em uma topografia, em uma declividade constante, né, entre os trechos, como você já sabe. Nesse caso aqui, para profundidades
até a partir de 1,50 m, na verdade a partir de 1,25 m, você talvez já precise fazer escoramento da vala, já deva fazer, e para proteção dos trabalhadores que vão fazer o assentamento da rede aqui, certo? Nós temos os tipos de escoramento, nós vamos ver mais na frente, e tudo isso que eu estou falando aqui, cada unidade de sistema dessa, a escavação, a demolição do pavimento asfáltico, depois a recomposição disso, o reaterro da vala, tudo isso tem que ser levado em conta no orçamento, certo? Aqui, por exemplo, nós temos os chamados poços de visita, que são as calhas dos poços de visita. Aqui eu tenho as chaminés, aqui eu tenho, pode ser observado o tampão do poço de visita, ele instalado aqui, e aqui eu tenho um poço de visita em polietileno de alta densidade, ou em fibra de vidro, nesse caso aqui eu acho que é polietileno, chamado PV autoportante, né? É um tipo também, você pode observar aqui bem claramente, né, a rede chegando aqui, convergindo para o posto de visita, né? Observe que chega no posto de visita por um lado, pela esquerda, pela direita, por cima e por baixo é a saída, né? A outra unidade de sistema é o tratamento preliminar, onde você tem que orçar o concreto, ó, tá vendo aqui? A gente está feito em concreto armado, com a borda livre, você tem aqui o gradeamento, você tem aqui a bandeja para colocação dos sólidos, né, todo perfurado, você tem aqui os stop logs, as comportas aqui em fibra de vidro, você tem aqui em concreto as caixas de areia, lá na frente dá para enxergar a calha Paschal. Observe aqui o guarda-corpo, né, em material metálico, normalmente galvanizado, com proteção epóxi e pintura em 3D mãos, né? Então, depois você vai ter em redor aqui toda uma urbanização, certo? Então, outra unidade de sistema que você tem que também incluir no orçamento. Mais uma vez aqui o exemplo, só que vindo agora no sentido de jusante, montante de lá, caixa de areia, e agora eu tenho uma calha Paschal, inclusive com medidor ultrassônico, etc. Né, ó, deixar espaço aqui para poder Francis Gleison passar aqui, né, e fazer a manutenção, etc. Observe aqui, ó, do lado o leito de brita, tá vendo que eu tinha comentado, ó, em redor. Aqui outra unidade de sistema, né, que é o poço de sucção da estação elevatória. Você consegue ver aqui o tubo guia com a corrente para içamento da bomba. Você tem os dois conjuntos elevatórios, nesse caso aqui do tipo Flight, né, que é um conjunto motobomba submersível de eixo vertical para esgoto. E você tem aqui o barrilete de recalque do emissário por recalque de esgoto bruto, né, proveniente aqui do tratamento preliminar. Vai cair aqui, vai encher esse poço, como você já sabe, né, e aí você tem dois, nesse caso aqui, um trabalhando e outro em reserva no sistema de rodízio. Outra unidade de sistema é na entrega do esgoto próximo do corpo receptor, num ponto conveniente, a montante do ponto de alagamento, né, da cota de cheia do córrego, você instala um sistema chamado de dispersão de energia, a fim de evitar o assoreamento lá da ribanceira do rio. Aqui não é o caso específico para esgoto, mas só para você ter uma ideia que quando a canalização chega, você tem que projetar uma estrutura, normalmente em concreto, pré-moldado ou armado, para poder quebrar a energia, especialmente se o emissário tiver uma declividade muito elevada. Você pode observar aqui no sistema de drenagem também, você tem uma galeria, você tem um emissário de drenagem vindo aqui, né, de grosso calibre, muito provavelmente aqui 800 milímetros, ou até mesmo 1000 milímetros, e você tem aqui uma estrutura de concreto armado para deságue e dispersão dessa energia aqui a jusante. Aqui você tem outra unidade de sistema, que é o chamado conhecido sifão invertido, quando você quer passar um canal por gravidade, sem bombear. Você tem PVA montante, você projeta um sifão invertido e o esgoto chega aqui desse lado e segue por gravidade. De novo, não é uma obra muito comum. Mas, resumindo dessa aula, nós temos para pensar em orçar o seguinte: eu vou ter custos na minha obra de saneamento. Esses custos podem ser do tipo direto,
quando estão diretamente relacionados à execução do serviço da obra. O assentamento da tubulação, a construção do posto de visita, a construção da estação elevatória, a construção da estação de tratamento, a construção de um reservatório de reunião, no caso de um abastecimento de água, ou a construção de um dispersor de energia no ponto final de uma drenagem, etc, etc, etc. Então, os custos diretamente relacionados com a obra estão diretamente relacionados com a construção das unidades de sistema, ok? E os indiretos são aqueles que a construtora vai ter para manter a coisa funcionando enquanto a obra está se desenrolando. Digamos que o cronograma da obra é para ficar pronto em 5 anos, ou em 2 anos. Então, durante aqueles 2 anos, ele vai fazer mobilização, desmobilização de material, de equipamentos, de staff da central da empresa. Você vai construir o galpão, você vai ter um almoxarifado, você vai ter aí despesas de água, de instalações provisórias de água, do canteiro, de luz, telefone, internet, etc. Então, tudo isso são despesas daquela obra, mas não relacionadas à execução dos serviços da obra. São indiretas, ok? E nós temos esses custos na forma fixa e na forma variável. Na forma fixa é quando, independentemente do seu nível de produtividade ou independentemente da sua produção mensal, na medição dos serviços, do assentamento de rede, de quantos metros cúbicos de concreto foi concretado, né, e quanta recomposição de pavimento paralelepípedo rejuntado foi feito, etc, etc. Os vários tipos, eles são fixos, ou seja, independentemente de você trabalhar ou não na obra, de ser lento ou acelerada a obra, você vai ter o custo fixo, né? E os variáveis são aqueles, sim, agora sim, relacionados diretamente ao seu nível de produção para um determinado período. E as unidades de sistema são aquelas, portanto, que você vai elaborar, vai construir o sistema seguindo essa lógica dessas unidades. E por que é que eu estou falando isso logo agora nessa aula introdutória de orçamento? Porque quando a gente faz um orçamento de obra de saneamento, a lógica, nós seguimos a orçamentação de cada um dos itens de serviços a serem executados segundo as unidades de sistema, desde a captação até a ligação predial no abastecimento da água, seja desde a ligação predial de esgotos até ao emissário de esgoto tratado lá na ponta no rio, ou desde uma boca de lobo, ou uma caixa de ligação de drenagem, ou uma galeria de drenagem, ou um bueiro, ou um emissário de drenagem para um rio ou um dispersor de energia. Todos vão ter as suas respectivas unidades de sistema e serão orçadas segundo as unidades de sistema. Eu espero que tenha sido suficiente para dar essa introdução, esse panorama geral. É muita informação que nós vamos, ao longo do tempo, destrinchar em maiores detalhes quando nós estivermos fazendo o orçamento. As partes, peculiaridades técnicas disso, é claro, serão vistas em cada uma das disciplinas específicas que vocês vão pagar. Abastecimento de água, drenagem pluvial e sistema de esgotamento sanitário e projeto de estação de tratamento de água e projeto de estação de tratamento de esgotos. Ok? Então, muito bem. Na próxima aula, nós veremos os tipos de orçamento de obra por fase do empreendimento e os tipos de orçamento de obra por nível de detalhamento, e damos sequência aí as informações suficientes para a gente conhecer um pouco sobre estimativa de custos em obras de saneamento. Um abraço, até a próxima.